Dadas. Vamos olhar então a solicitar a sua opinião, Dr. Elber Chaluto, como é que olha para este orçamento geral para o exercício econômico 2023? Ok, muito obrigado. Bem, eu entendo que o Orçamento Geral do Estado foi lavrado por uma questão meramente formal, muito por conta daquilo que dispõe a ordem jurídico-constitucional. Portanto, não obstante isso, como é de praxe e é recorrente que os orçamentos sejam sempre, aprovados na ordem de valores insuficientes que não conseguirão, do ponto de vista da praticidade da execução material, dar resposta àquilo que são as necessidades elementares de Capocoense ao povo angolano em geral. Se olhar bem, para os setores extremamente estratégicos e fundamentais, como é o caso da educação, como é o caso da saúde, como é o caso da agricultura e tantos outros podemos aqui chamar a colação, os valores demonstram totalmente insuficiente, totalmente exíguo e totalmente incapazes de dar resposta às preocupações dos populares. Ora, eu penso que, não obstante ser recorrente da parte dos nossos irmãos da UNITA a reprovação ou a não aprovação deste instrumento econômico para o exercício do ano econômico civil 2023 em concreto, queremos concordar nesta parte por causa das insuficiências do próprio instrumento econômico. Repara, se nós olhar bem para aquilo que foram os acordos assinados por Angola, estamos a falar do ano 2000 e o ano 2001, precisamente no que tem a ver com os acordos de Dakar e os acordos de Abuja, que representa o valor percentual em quantitativo do limite mínimo até 20% para o setor da educação, o outro para 15% para o setor da saúde. Angola até hoje, desde que decorreu estas assinaturas, de boa memória, na altura representado pelo então ex-presidente da República, Eduardo dos Santos, até hoje nunca conseguiu atingir nem sequer 8% do acordo. Repara, estamos a falar de coisa de mais de 23 anos, que já se delongam na marcha do processo para a implementação e alocação deste valor percentual. Então, nós ficamos sem saber o que é que de concreto o nosso executivo quer oferecer para os angolanos. Se olhar, o orçamento traz consigo, e isso é recorrencial, um valor em quantitativo percentual para o pagamento de dívidas públicas externa e interna de qualquer coisa como quase a metade do orçamento geral. Agora estima-se para 43%. Eu penso ser totalmente insuficiente para resolver os problemas dos anseios elementares de base que Capocoense esse povo. Até hoje temos problemas de água nas comunidades, nas áreas urbanas. Até hoje temos problema, por exemplo, de luz elétrica. Temos problema de estradas principais totalmente asfaltadas. Quer dizer, eu fico sem saber para que serve esse orçamento. A quem enriquece esse orçamento? Quem tira mais dividendo com esse orçamento? Porque para os angolanos, a maioria esmagadora dos angolanos, lamentavelmente, custa dizer, mas essa é a verdade crua e não conseguem sentir na pele, a cada dia que passa, do ponto de vista socioeconômico, na substância, melhoria da qualidade de vida do povo. Se, do ponto de vista constitucional, nos termos do artigo 21, dispõe um diploma legal que constitui tarefa fundamental do Estado angolano, a erradicação da pobreza, a melhoria da qualidade de vida socioeconômica das famílias angolanas. Sobretudo, vê o realce aos grupos populacionais mais desfavorecidos, o pacato cidadão, o indefeso, aquele que não tem o que comer, não tem o que beber. E esse grupo populacional não é tido, não é achado no que tange a dedução da fatia de bolo que se deve alocar para salvaguardar o interesse superior dessas famílias. Famílias vulneráveis. Mas conseguimos ver, a cada dia que nasce, alocação de verbas inconsequente para setores que nem sequer constituem pertinência primária para o interesse superior da nação. Significa dizer que não temos como olhar com alguma elegância esse orçamento e tantos outros. O Executivo diz que este orçamento, apesar de, enfim, não ser vamos lá dizer, não cobrir todas as necessidades, vai dinamizar aqueles programas voltados à resolução dos problemas da população, nomeadamente, por exemplo, o Cuenda. Mas se falarmos do Cuenda, o Cuenda beneficia quem? Quantas famílias? Não beneficia. Mas acha que o Cuenda é legal? É um ato legal? O Cuenda é legal? Se olhar bem como é que a forma de alocação desses valores é legal, obedece bem ao critério da legalidade. Essas pessoas são bancarizadas. Esse valor é refletido e deduzido a partir do orçamento geral com base em que fundamento? Essas famílias
Quais são essas famílias que beneficiam de 8 mil kwanzas, não sei se é trimestral, 25 trimestral e 8 mil kwanzas refletido na ordem mensal? Se isso melhoria o quê? Melhoria o quê do ponto de vista prático para a Vila dos Angolanos? Qual é o custo de vida do poder de compra que se tem para essas famílias vulneráveis, totalmente vulneráveis, que conseguem garantir a subsistência social sem subsaltos? Não é comparado ao que se gasta para os ministros, para os governadores, para uns tantos outros membros do poder, membros do Estado, para os gastos correntes das suas necessidades diárias. Não é comparativo. É totalmente abismal. E eu pergunto, isso parece até é humilhante. O Kwenda é humilhante para o pobre. Porque me parece uma forma de... é uma esmola, está a entender? É uma espécie de esmola para quem está a padecer. Isso é grave. Mas a população isso é grave. O plano não é esse. Não precisa desta medida? Nós temos o hábito de imitar coisas ruins dos estrangeiros. Podíamos imitar também as boas coisas. Se olhar bem do ponto de vista do plano habitacional, qual é a estratégia política governativa que Portugal está a cimentar dentro da sua sociedade, para os seus populares, é saudável. Mas nós aqui temos pessoas que vivem, por exemplo, nas cabanas de chapas, aqui perto, no Zango, e não são tidas, não são achadas. Temos pessoas que vivem ao relento, nas ruas, crianças com idade de escolaridade fora do sistema do ensino, estão na rua a fumar cangonha, estão na rua a se prostituir, estão na rua a promover o delinquismo, não são tidas, não são achadas. Qual é o plano, dentro da visão do orçamento geral, que se deduz para este tecido social humano altamente vulnerável, que possa garantir a ressocialização, a reabilitação, um processo de reeducação permanente nesses indivíduos? Temos centros de acolhimento social? Funcionam? Está operacional? Sobre a mesa, por favor. Pois, mas isso é grave. Eu não consigo perceber. Como é que um orçamento que o fim último é a melhoria da qualidade de vida do povo não consegue se refletir no concreto, na substância, para melhorar a vida do povo angolano? Então está a melhorar a vida de quem? Esta questão de fundo que eu falo. Eu vou lhe dizer na primeira pessoa, porque lido permanentemente com os grupos populacionais mais desfavorecidos. Mas tem um projeto nesse sentido. Exato, temos a causa que temos levado a cabo, na qual, permita que diga, sou o mentor, a causa Zero Criança na Rua. Esta causa até hoje, lamentavelmente, não foi recepcionada por parte dos órgãos da autoridade da administração pública. Lamentavelmente, a única entidade pública que teve a humildade de pedir que o seu gabinete de apoio ligasse para nós, para a sua comissão delegada por si, recebesse e nos ouvisse, foi a ministra de Estado para a Área Social. E que, lamentavelmente, do ponto de vista material, depois consegui aferir que ela não tem poder de intervenção nos outros setores ministerial. Se calhar, não sei, não quero cogitar, não tive nenhum apoio institucional. Pedimos que advogasse nesta causa e que até hoje, infelizmente, ficaram de fazer o retorno do sinal e não fizeram. Mas eu quero te dizer o seguinte, meu caro irmão. Não há ninguém que tem um seu V8 que é novo, por conseguinte é novo, é luxuoso e quer, em contrapartida, andar a pé para ir ao serviço. Ou andar simplesmente de táxi. Não há ninguém. Não há ninguém que tenha a sua casa, tem o seu domicílio habitacional estável, tem o seu salário condigno, tem o seu fato com gravata para meter e ele quer andar sujo e amarrotado. A não ser que essa pessoa está a padecer de alguma anomalia psicomental. Ou é doente, ou não gosta de boa saúde psicomental. Não é verdade que as pessoas vão para a rua, vivem bem e estão a pedir esmola. Não é verdade. E, aliás, o número de fuga à paternidade nesse país é muito alto e assustador. Muito alto e assustador, em que as supostas pessoas implicadas neste processo são, muitos deles, agentes da polícia, agentes militares, também tem professores, e são pessoas localizáveis que beneficiam do tesouro, ou seja, da renda do Estado, mas prestam um mau serviço para a sociedade enquanto Bonaparte. E eu quero te dizer o seguinte: não há nenhum plano até agora, estratégico operacional, por parte dos órgãos da administração pública, de recolha eficiente desses meninos que estão em situação deplorável em condição de meninos de rua. Eu tive com o diretor do INAC, e o diretor do INAC, coitado, com todo o respeito nacional, não tem poder de resolver problemas dessa natureza. Enviamos várias cartas à senhora ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, até hoje não responde. Enviamos para o senhor ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, até hoje não responde. Enviamos para o senhor governador da província de Luanda, temos registro
com nota de acusação protocolar. Até os não respondem. A favor do interesse superior dos menores. E o que é que diz a lei? A Lei de Proteção e Desenvolvimento Integral dos Menores, nos termos do artigo 7º, número 8, é que todo cidadão tem legitimidade de defender o interesse superior dos menores, a dignidade da criança. Não fazem com a criança, não vão fazer com os adultos. Com todo o respeito, meu caro. Não, nós aqui não temos objetivo nenhum de procurar contribuir o nome da autoridade pública. Tá bom, mas são os factos, e os factos falam por si. Ainda bem que das situações de famílias que foram parar na rua, não porque não têm nada. Aliás, é só mesmo passar no 1º de maio, vamos ver algumas pessoas que são sempre as mesmas. Isso não é de hoje. Portanto, existem pessoas que chegam até no local, quer dizer, aquilo parece já um Mas aqui também lugar de levantamos a serviço. necessidade do Estado identificar essas pessoas e serem responsabilizadas. Mas acho que tem havido esse tipo de trabalho. Identificar quem? Essas pessoas que vivem em Identificar situações... essas pessoas que vão à rua, A rua, enfim, passar sem necessidade. Sim. Já mostraram alguma vez uma só pessoa que vive bem, o Estado acolheu, deu uma casa, Mas, deu um emprego e depois continua a ir para a rua pedir Não esmola? entende de viver bem. Viver bem. Não, que tem o ser- mínimo do básico necessário para garantir a subsistência social. E por outra, os tais infratores, que são os encarregados, que deviam acudir à situação do interesse superior dos menores, não o fazem, estão localizados, estão supostamente localizados. Do ponto de vista institucional, tem os órgãos ministeriais e o governo da província poder, legitimidade de intervir para intimar responsabilidades severas contra esses indivíduos. Nunca o fizeram até hoje. Olha, vamos Por fazer o quê? seguinte, Só uma nota para terminar. Do ponto de vista constitucional, reza a norma do 161, que tem como epígrafe competência política e legislativa. Compete à Assembleia Nacional, no domínio político e legislativo, na sua linha E, aprovar o Orçamento Geral do Estado. Se formos aqui em concurso, articulado a norma do artigo 162, que tem como epígrafe competência de controle e fiscalização, a linha B, o número da linha B só diz: compete à Assembleia Nacional, no domínio do controle e da fiscalização, receber e analisar a Conta Geral do Estado e de outras instituições públicas que a lei obrigar, podendo as mesmas ser acompanhadas do relatório e parecer do Tribunal de Contas, Repara, não tem a Assembleia, na prática, poder de exigir ao Executivo Nacional de prestar conta, ponto por ponto, alocação por alocação. Só recebe e analisa. Para quê? Então você tem poder de aprovar, não tem poder de pedir prestação de conta? Esse é um problema que... E sabes que houve um acordo do Tribunal Constitucional, salvo erro, que vetava à Assembleia Nacional de não fiscalizar os dinheiros que o Executivo vai gerir no âmbito do Orçamento Geral do Estado. O Executivo está a gerir um orçamento público do povo angolano e a soberania popular. E o povo é representado pelos seus líderes e representantes parlamentares. É a esses que devem prestar a conta. Dizer, olha, este dinheiro gastamos assim, está aqui justificativo, está aqui as faturas, está aqui o relatório de conta, e está aqui, de forma clara, toda a justificação dos valores. Por que não apresentam? E por outra, os valores do superávit, porque sabemos que o preço de referência do barril de petróleo é de $75 para o exercício do ano econômico 2023. Por que o valor do superávit, que tem havido recorrentemente a cada ano econômico, não são justificados, nem sequer são remetidos para o Tesouro Nacional? Para onde vai esse valor? É uma pergunta que eu coloco ao meu colega. Para onde vai esse valor? Porque o superávit não está refletido à luz do orçamento. Se não está refletido, esse valor é um excedentário que deve ser devolvido ao Tesouro Nacional. E depois ser justificado junto da Assembleia Nacional. Olha, de superávit conseguimos isso. Este valor vai ser injetado para o próximo Orçamento Geral para acudir à situação premente que há pouco entre o povo angolano. Infelizmente, nada se fala sobre esse valor. Se haver um déficit, já vão querer revisar o orçamento. Quando há déficit, quer-se revisar o orçamento. Quando há superávit, não há revisão do orçamento. Não há reposição desses valores para os órgãos de tutela. Por quê? É uma roubadilha sem igual. Eu penso que dessa forma, nós não vamos fazer o país avançar. Desta forma, nós não vamos ver um povo altamente sofredor, um povo que tinha tudo para viver, pelo menos a respirar com alguma saúde emocional, o seu dia a dia enquanto vida na terra, mas que vive de forma desastrosamente miserável. muito bem. Numa terra que emana leite e mel. Está certo. Olha, vamos fechar a distribuição de viaturas aos membros do Conselho Econômico e Social. Cada uma vai custar, cada viatura vai custar $200 mil. Nós gostamos de ser o mínimo sensato possível. Repara que, só para dizer que, como se diz, cada um vai, noutras palavras,
comer do seu suor. Do seu suor comerás o seu pão, né? É bíblico. Nós sabemos que esse Conselho Econômico não traz nenhuma alocação financeira mensal de rendimento a título salarial para os seus conselheiros. Se há ou não necessidade de congratular o esforço feito, eu penso também é um ato humano. Mas não foi oportuno, não foi proporcional, não foi justo e nem sequer foi de todo racional ter que alocar de forma exorbitante este quantitativo de valor todo para os seus membros, que podia-se ver um outro modo alternativo de acudir à situação de mobilidade rodoviária dos mesmos, para aqueles, sobretudo, que tivessem grande necessidade, porque nem todos têm, são muitos deles grandes empresários, e da prova, e que pensam que do ponto de vista econômico e financeiro têm alguma estabilidade. Mas não obstante a isso, não seria de todo mal que se pudesse a eles atribuir uma viatura razoavelmente humilde, razoavelmente, ou se quisesse, pudesse demandar, a nível do seu órgão departamental, que se apoiasse com os carros da instituição, embora essas viaturas não serão deles, é do Estado. E repara, procedimento do Estado é que tinha que se fazer uma espécie de contenção de custo, de valores, para alocar para esses carros. Não foi de todo saudável ouvir isso, numa fase tão difícil, tão vulnerável de que o povo angolano vive, e que esse valor, na ordem de quase 9 milhões de dólares, quase 9 milhões de dólares, saiu só para congratular os assessores ou os conselheiros econômicos do Presidente da República. Não foi de todo bom ouvir isso. Este valor, se fosse indigitado, alocado para um outro setor, sobretudo do domínio social, que constitui extrema necessidade de intervenção por parte do órgão que dirige o país, seria de todo razoável. Eu não estou a ver ninguém a contestar o Presidente da República se ele dissesse, olha, disponham 10 milhões de dólares para retirar todas as crianças da rua. Eu não estou a ver ninguém a contestar nesse país, oposição ou não oposição, se me dissesse, disponham 10 milhões de dólares para tirar as pessoas das camadas de chapa. Não estou a ver. Mas dar este valor todo para os seus conselheiros, eu penso que o senhor presidente não tem, demonstrou que está sem prioridade para com o pobre, o pacato cidadão, o vulnerável. Eu quero ver um presidente humanista. Eu não quero ver um presidente todo diplomático, muito cortês. Não, eu quero um presidente que entenda o sofrimento da base, entra para a base, viva, encarna a dor da base. Porque só assim, por exemplo, fazendo um estudo comparativo com Lula da Silva, por tudo que se falou acerca dele, mas olha para o discurso dele. É para o pobre, está direcionado ao grupo populacional mais desfavorecido. É a base. Mas a questão que está aqui, não estou a dizer que não pode congratular os seus conselheiros. Até porque já passaram por um processo de um mandato, de 5 anos, estão agora no segundo mandato. Era todo razoável que se pudesse conceder-lhes algum benefício. Vala material, patrimonial. Mas todo esse valor, imagina. Quantos são os centros de acolhimento social? Eu estou a falar enquanto mentor da causa Zero Criança da Rua. Quantos são os centros de acolhimento social que nós temos do ponto de vista habitacional para acolher aquelas crianças desfavorecidas? Quantos? Estão funcional? Quer dizer, eu acho que não foi sensato ouvir isso. E isso corrói o coração de gente de bem. Mexe com a sensibilidade emocional de pessoas que estão preocupadas com o país. Não é uma questão de aproveitamento político, porque não tenho de tirar aproveitamento político. Mas é uma questão que, como angolano, a mim me preocupa. Por que que o meu presidente... Eu quero ver o meu presidente a lidar com o pobre com facilidade. A lidar com as bases. E aqui espero que a doutora Suzette consiga também perceber que este valor em quantitativo racional é bastante exorbitante e totalmente abismal. Não foi de todo proporcional, não foi de todo justo, razoável ouvir que houve essa captação financeira numa fase em que se diz que não temos dinheiro. E estamos sempre a fazer empréstimo, mas empréstimos. E não foi bom. Não é saudável.